Ora, muito bem, cá estamos então, abrindo esta semana internacionalmente em França. Vamos até Mulhouse, mais concretamente à cidade de Thann. É lá que se encontra o Paulo Soares. Olá, viva Paulo, bonjour, bom dia. Bonjour, bom dia a toda a gente. Bom dia. Então vamos lá saber como é que foi o fim de semana passado. Conta-me tudo, como é que está o tempo por aí, essas coisas todas. Ora bem, o tempo aqui teve um fim de semana ótimo, aqui na região de Alsácia, teve muito sol, muito calor, atingimos mais ou menos 26 graus, mesmo se do lado de Paris, em França, a maioria da França está com muita chuva e muito vento, e até houve inundações em Paris, acho que foi sábado e domingo, mas agora o tempo começa a cair um bocadinho já aqui nesta zona, já começa a ficar um bocadinho mais frio, mais coberto, mas ainda se está bem aqui na zona de Alsácia, ainda se está bem. Muito bem, e agora vamos lá saber como é que estamos a nível de pandemia, com os portugueses, com a nova vida que se vai abrindo também, como aqui em Portugal, os números, como é que vai sendo tudo isso por aí em França? Ora bem, a partir de hoje já podemos sair, não é? Pois, vocês têm a abertura a partir deste dia 11, não é? Exatamente. A partir desta até calha bem a gente entrar em direto com vocês logo a abrir a semana, porque digamos que as portas já abrem-se de certa forma para que vocês possam vir agora, tal como aconteceu há uma semana em Portugal, agora aí em França. Exatamente, a partir de hoje já podemos começar a sair. Aleluia! Vamos lá ver o que mas com cuidado, lá está, com cuidado, exatamente. Ora bem, isto aqui, a zona onde eu estou, como já te disse a semana passada, a gente ficou em vermelho. Antes tinha o amarelo também, agora já não, é verde ou vermelho as zonas aqui em França. Estamos em zona vermelha, as restrições são um bocado mais pesadas do que as zonas verdes, não é por aí fora, a única diferença é que algumas escolas não vão abrir aqui na zona, porque estamos em zona vermelha ainda. Temos os parques não vão ser acessíveis, os lagos também não. A única coisa que podemos ir, que antes não podemos ir na floresta, podemos dar uma volta nas florestas, isso podemos, mas o resto vai estar fechado ainda. As autorizações acabaram, a gente pode sair sem escrever autorizações, mas as máscaras vão ser obrigatórias nos lugares públicos e nos transportes públicos também. Aí, se as pessoas não tiverem máscaras, arriscam uma multa que vai até 150 euros mais ou menos por pessoa. É obrigatório. É obrigatório. Isso aqui também está a acontecer em Portugal, as pessoas estão cada vez mais a sair de máscara, autocarros, enfim, nos transportes públicos, nas superfícies comerciais, nas lojas, é obrigatória o uso da máscara. A partir da próxima semana vamos ter os restaurantes a abrirem, uma grande complicação por aqui, porque as mesas têm que estar as pessoas a 2 metros uma das outras, mas não em família, quando forem em família claro. É possível estarem juntas, mas tudo isso está a gerar também uma grande polémica. Ontem surgiu outra polémica também, as crianças que não devem nas creches dividir os brinquedos e estarem juntas, isso é completamente impossível com crianças, porque é suposto estarem juntas, é suposto brincarem com os mesmos brinquedos, de maneira que tudo muito complicado. Por aí já se vai falando também nestas aberturas destas distâncias também, por exemplo nos restaurantes, que não sei se abrem já também ou se mais daqui a algum tempo. Ora bem, as coisas estão a melhorar muito em França. Eu falei na semana passada aqui a devagar, já está a descer, o primeiro-ministro falou nos restaurantes, a gente tinha falado no 15 de junho ou fim de junho, parece que eles estão a pensar abrir no fim de maio. Ora bem, porquê? Porque as coisas estão a baixar. Dou-te um exemplo, em 24 horas, como sempre faço, tivemos 400 pessoas contaminadas em França e só 80 óbitos. Quer dizer que as coisas estão mesmo a baixar. Os hotéis foram autorizados a abrir, quer dizer que os hotéis podem abrir, não os restaurantes dos hotéis nem os pequenos almoços, mas o hotel em si pode abrir. É engraçado que isso aqui em Portugal não acontece. Hotéis, muito poucos vão abrir em junho, outros passam para setembro e outros ainda só mesmo em 2021. Há uma grande diferença nesse aspecto aqui em Portugal. Ora bem, eu acho que a lógica dos hotéis, o problema nos hotéis não é o hotel em si, porque as pessoas quando estão nos quartos e que vão para dormir, as pessoas estão como se estivessem em sua casa. Os quartos são desinfectados, são limpos, quer dizer, tudo é mudado, etc.
Quer dizer, o risco que há num quarto de hotel é mínimo. O único risco que há é nos restaurantes, claro que nos restaurantes tem mais contacto com as pessoas que estão a trabalhar também, porque nos quartos a gente nem precisa, as pessoas não precisam ter contacto com ninguém, nem com as pessoas que estão a fazer os quartos, não é? O cliente sai, faz o quarto, vem o cliente, acabou. Quer dizer... Exatamente, o problema aqui é mais até os restaurantes, é que vai ser porque os empregados de mesa têm que servir as pessoas, as emendas têm que ser descartáveis, é tudo muito mais complicado. Também vai ser também assim aqui em França, e já estão há muitos restaurantes que estão a ver como fazer para poder, porque o problema dos restaurantes é este, é porque há muitos pequenos restaurantes, em Portugal ainda há muitos grandes restaurantes, mas aqui em França tem muitos pequenos restaurantes, a maioria dos restaurantes se calhar é 30, 40 pessoas, quer dizer, abrir para fazer só 20, por exemplo, porque fazer uma distância social... Ou menos. Ou menos, se calhar, sim, mas o mínimo 50%, quer dizer, aquele restaurante não vale a pena estar aberto. Ele vai abrir para não ganhar dinheiro. Quer dizer, é só para quê? Não compreendo estas situações. Está um bocado complicado para as pessoas da hotelaria, está muito complicado em França. Convém dizer para quem não sabe que tu és diretor de um hotel aí em França, não é? É isso? Exatamente. Nós temos sorte... Falas com conhecimento de causa, digamos assim. Exatamente, completamente. E tens de saber que aqui onde eu estou, por exemplo, no hotel, a gente tem sorte de ter 3 salas diferentes. O hotel é um bocadinho grande, então tem que ter 3 salas diferentes, a gente pode dividir os clientes, mas mesmo assim vai ser muito difícil de fazer. O contacto com a pessoa que está a servir, quer dizer, a menos de 1 metro, como é que a gente vai fazer para servir os clientes? Claro. A gente tem que se aproximar da mesa, a gente tem que falar com os clientes, quer dizer... Não sei, pá. Não sei se já viste, há um vídeo que circula, eu acho que é português, eu vi ao longe, mas há um vídeo a gozar, digamos assim, a brincar com a situação, é que o empregado de mesa está a 2 metros e atira os copos de água e os pratos para cima da mesa, a gozar com a situação. Mas é um bocadinho isso, quer dizer, a proximidade vai ter que existir com cuidado, não é? Enfim, temos escolha. Tudo isto lentamente vamos ter mesmo, Paulo, vamos ter que nos adaptarmos a esta nova forma de estar, pelo menos nestes próximos meses isso vai acontecer. Exatamente, e esse vídeo também já vi também na Holanda, já fizeram na Holanda, já fizeram na Alemanha. É claro que a gente não sabe ainda como é que vai acontecer, como é que a gente pode ter o mínimo de contacto com o cliente e ao mesmo tempo somos obrigados a ter um contacto com o cliente. Isto na restauração está muito difícil, na hotelaria está muito difícil, mas vamos devagar, vamos lá ver se a gente pode resolver isto e vai com certeza haver uma solução para resolver isto, mas por agora também a gente ainda não pode abrir, não é? Os restaurantes ainda não podem abrir, temos mais o mínimo mês para ver como fazer e como conseguir avançar com a abertura dos restaurantes e dos bares, não é? Muito bem, Paulo, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação àquilo que por aí vem ou em relação àquilo que já se passou? Só para dizer que a situação dos imigrantes está muito complicada. Eu tenho falado com muitos amigos, até aqui em França, e a situação está mesmo muito complicada, porque eu ouvi falar que o ministro falou a dizer que deixava vir os imigrantes no mês de agosto, e quer dizer, vocês têm que saber que a maioria dos imigrantes não querem vir. A maioria dos imigrantes, eu até tenho falado com a maioria, quer dizer, não é que não queiram vir, a maioria dos imigrantes estão com medo de vir. Porque o problema é que as fronteiras aqui em França ainda estão fechadas. E estão fechadas até o 15 de junho mínimo. Quer dizer, por agora ninguém sai, ninguém entra, a não ser que seja pelo trabalho. Quer dizer, as pessoas podem passar a fronteira só para trabalhar, não é? Claro. E a gente está numa nuvem, num nevoeiro de informações e a gente não sabe o que fazer. Por agora nem se sabe se a gente deve ir, se a gente não deve ir, se a gente pode ir, ou se a gente não pode ir, porque os aviões de todas as maneiras estão a... Sim, também não voam, também, exato. Não sei. Agora, tenho falado com amigos portugueses aqui e noutros países da Europa que não estão com vontade de vir antes do fim do ano. Eu sei que Portugal precisa também da economia dos imigrantes, porque os imigrantes são uma fonte muito forte para Portugal, mas a gente está mesmo entre o vai e não vai, arrisca, não arrisca, será que pode passar, será que a gente vai e depois se tiver um problema não pode vir, porque a gente também tem os trabalhos, tem isto, tem aquilo, quer dizer, tem a família também aqui. Claro que sim. Já está mesmo muito, muito complicado para os imigrantes,
e eu espero que isto passe rápido e que as coisas comecem a baixar muito rápido mesmo e que a gente possa visitar a família, que é importante para nós também, não é? Imigrantes, mas neste momento está muito, muito difícil. E só para precisar que aqui, só para uma precisão aqui em França, os transportes públicos só são autorizados a pessoas que não trabalham entre as 10 e as 4 da tarde, e 10 da manhã e as 4 da tarde, e só depois das 7 horas. Entre as 6 e as 9 horas da manhã e as 4 e as 7 horas, os transportes são reservados para as pessoas que trabalham. Não se podem andar em transportes públicos que não seja para ir trabalhar. Muito bem, fica essa informação também. Paulo, estamos a chegar ao final do nosso tempo, nesta manhã de segunda-feira, em que as portas se abrem, de certa forma, as restrições se abrem ligeiramente aí em França. Podes, naturalmente, usar a câmara para deixar a tua mensagem habitual aos amigos e familiares que estão aqui em Portugal e espalhados pelo mundo. Obrigado, Rui. Um grande abraço para ti, obrigado por esta oportunidade mais uma vez. E um grande abraço para toda a minha família, para todos os meus amigos. Tenham paciência, a gente um dia destes vai estar outra vez juntos. Agora, tenham cuidado, por favor. Uma mensagem especial aqui para os meus amigos aqui em França, para os imigrantes franceses. Se saírem de casa, a partir de hoje a gente pode sair, se saírem de casa, tenham cuidado. Utilizem as máscaras. Por favor, uma distância social é muito importante. Se puderem ter um bocado de gel nas suas malas, nos seus bolsos para desinfetar as mãos, lavar as mãos muitas vezes, tenham cuidado, por favor, pensem nos vossos e pensem em vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, Paulo, um grande abraço e até à próxima semana, e que esta semana para vocês seja uma boa semana também aí por França. Um grande abraço a todos os portugueses que vão estando por aí e então até para a semana. Grande abraço, até para a semana.